Você já se perguntou por que, mesmo quando tenta descansar, sua mente insiste em continuar barulhenta, te impedindo de dormir em paz? Parece que quanto mais tentamos desligar, mais o ruído mental se intensifica, deixando nossos pensamentos acelerados e nosso coração ansioso. E o mais difícil é que muitas vezes nem percebemos o quanto essa agitação silenciosa está nos afetando ao longo do dia, acumulando cansaço e estresse que se refletem até nas horas de sono. Se você sente que a sua mente não te dá descanso, saiba que não está sozinho. Para quem vive com essa sensação de estar sempre pensando demais, ou carregando uma ansiedade invisível, esse momento é para você. Não é uma crítica, mas um convite para entender que esse silêncio inquieto é um sinal, um alerta de que algo precisa ser cuidado com carinho e atenção. Hoje vamos explorar juntos como identificar esses sinais silenciosos e descobrir maneiras práticas de lidar com esse ruído mental que insiste em se fazer presente. Você vai aprender que muitas vezes as respostas estão nas pequenas mudanças do seu cotidiano, naquilo que você nem imagina ser tão importante. É uma oportunidade de se conectar mais profundamente consigo mesmo e encontrar uma paz que parecia fora de alcance. Antes de começarmos, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. É sempre maravilhoso saber que essa conversa atravessa fronteiras e chega a tantas pessoas que também buscam um pouco mais de silêncio e tranquilidade na vida. Compartilhe sua cidade e seu país, porque essa rede de cuidado é feita de histórias reais, de vidas que se encontram e se apoiam. E posso te garantir, o primeiro sinal de que algo precisa de atenção pode estar mais perto do que você imagina, muitas vezes até dentro da sua própria cabeça, sem você perceber. Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode transformar a sua relação com esse barulho interno, trazendo mais calma e clareza ao seu dia a dia. A primeira coisa a observar é a força das mãos ao segurar objetos ou ao abrir algo. Essa é uma dessas pequenas mudanças que muitas vezes passam despercebidas, mas podem revelar muito sobre nossa saúde. Quando as mãos começam a ficar mais fracas, isso pode ser um sinal de que algo no corpo está começando a desacelerar. Essa força é um indicador simples, mas importante para quem trabalha com a saúde e o bem-estar na terceira idade. Ela mostra como estamos cuidando de nossa força e de nossa mobilidade, essenciais para manter a independência e evitar quedas ou dificuldades no dia a dia. Imagine o João, que tem 75 anos. Ele sempre foi ativo e gosta de cuidar do jardim. Ultimamente, ao abrir potes de conserva ou segurar o garfo, percebe que suas mãos estão mais fracas. Em vez de ignorar, ele decide fazer alguns exercícios de fortalecimento das mãos, usando bolas macias ou pequenos pesos. Com o tempo, João sente que sua força voltou e que consegue fazer suas tarefas com mais facilidade. Agora pense na Maria, que também tem 78 anos. Ela nota que suas mãos estão mais fracas, mas pensa, deixa pra lá, é coisa de idoso. Ela não faz nada e acaba tendo dificuldades ao abrir um pacote ou ao segurar uma xícara. Com o passar do tempo, ela percebe que tarefas simples se tornaram difíceis, e isso a deixa mais insegura para realizar suas atividades diárias. Ignorar essa fraqueza nas mãos pode parecer um detalhe pequeno, mas ao longo do tempo, ela pode levar à perda de autonomia. Tarefas do cotidiano ficam mais complicadas, e o risco de quedas e acidentes aumenta. Para evitar isso, uma dica simples é praticar exercícios leves, como apertar uma bola macia ou fazer alongamentos suaves com as mãos, diariamente. Esses movimentos ajudam a manter a força e a flexibilidade, promovendo mais segurança e autonomia. E se as mãos estão dizendo algo, o que será que o resto do corpo também quer mostrar? Isso é só o começo. A próxima dica revela sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem fazer toda a diferença na sua saúde. A segunda sinal que merece atenção é a agilidade ao pegar objetos ou realizar tarefas simples no dia a dia. Quando a pessoa consegue abrir uma garrafa, pegar uma moeda ou colocar as chaves na mesa com facilidade, ela demonstra uma coordenação motora que ainda está forte. Por outro lado, dificuldades nesse tipo de movimento podem ser um sinal de que o corpo está começando a perder sua agilidade, uma mudança que, se não percebida, pode afetar a independência. Especialistas costumam observar esses detalhes antes mesmo de qualquer exame mais aprofundado, porque eles revelam a saúde do sistema nervoso e dos músculos de forma sutil, quase como uma pequena pista do que está por vir. Imagine a Ana, que sempre consegue pegar a panela do armário sem esforço, e o Carlos, que às vezes luta para conseguir pegar um lápis no bolso da camisa. Ana se sente segura, confiante, e mantém suas tarefas diárias com tranquilidade. Já Carlos, apesar de ainda tentar, começa a sentir uma frustração crescente,
pois o simples ato de pegar uma colher virou uma batalha. Se esses sinais forem ignorados, podem evoluir para dificuldades maiores, como quedas, acidentes domésticos ou até perda de autonomia na rotina diária. Pequenas ações podem fazer toda a diferença. Praticar segurar objetos com firmeza, fazer movimentos de pinça com uma bolinha de borracha ou levantar pequenos pesos de forma suave ajudam a manter a coordenação e a força. E mesmo que seus movimentos pareçam ainda ágeis, vale a pena refletir. Sua agilidade está tão firme quanto sua vontade de cuidar de si mesmo? E se você quer fortalecer sua coordenação e manter essa destreza por mais tempo, continue aqui comigo. Porque logo mais vamos falar de um outro sinal que muitas vezes passa despercebido, mas que revela muito sobre sua saúde e bem-estar. Se você está gostando dessas dicas, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, cada conteúdo é pensado para ajudar você a viver com mais segurança, autonomia e qualidade de vida. O terceiro sinal que merece atenção é a reação emocional às pequenas frustrações. Muitas pessoas na terceira idade começam a sentir que ficam mais irritadas, ansiosas ou até desanimadas diante de situações simples do dia a dia. Essa mudança pode parecer pequena, mas é um alerta silencioso de que algo dentro da mente ou do emocional está se alterando. Quando a reação às dificuldades do cotidiano se torna exagerada ou frequente, isso pode indicar uma vulnerabilidade crescente, um acúmulo de estresse ou até sinais iniciais de problemas mais profundos como depressão ou ansiedade. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos, por parecerem normais ou até inevitáveis com a idade. Mas ignorar essas emoções pode fazer com que o quadro se agrave, afetando a qualidade de vida, a disposição e as relações com as pessoas ao redor. Imagine o João de 70 anos que sempre foi calmo, mas tem se irritado facilmente ao perder objetos ou ao esquecer compromissos simples. Ele se sente frustrado, pensa que está ficando mais intolerante, e acaba ficando mais afastado das pessoas, o que aumenta sua sensação de isolamento. Do outro lado, temos a Ana, de 75 anos, que percebe esses sinais e decide conversar abertamente com familiares e procurar atividades que ajudam a equilibrar suas emoções, como meditação e momentos de lazer. Ela se cuida, entende seus limites e busca apoio quando necessário. João, por sua vez, ignora essas reações e acaba ficando cada vez mais irritado, o que impacta seu humor e sua convivência. Quando não prestamos atenção nessa reação emocional, ela pode se transformar em um ciclo difícil de quebrar. O aumento da irritabilidade, o isolamento e o cansaço emocional podem acelerar o desgaste mental, dificultar o enfrentamento de desafios e até agravar o estado de saúde geral. Mas a boa notícia é que pequenas atitudes fazem a diferença. Reservar momentos diários para respirar fundo, praticar atividades que promovam o bem-estar emocional, como conversas com amigos ou exercícios de relaxamento, pode ajudar a manter o equilíbrio. Cuidar das emoções é uma forma poderosa de preservar a autonomia e viver com mais leveza. Afinal, entender e respeitar nossos sentimentos é o primeiro passo para uma vida mais saudável na melhor idade. Aquietar a mente e silenciar o ruído mental que insiste em não deixar o descanso acontecer é um desafio silencioso, mas fundamental para a saúde na terceira idade. Muitas vezes sentimos que mesmo após horas na cama, a cabeça continua cheia de pensamentos, preocupações ou lembranças que não nos deixam dormir de verdade. Esse barulho interno, essa agitação mental constante, é como uma bateria que nunca recarrega. Quando negligenciamos esse sinal, nosso corpo paga um preço alto. A mente fica exausta, o corpo se sobrecarrega, e o risco de doenças aumenta. O cansaço contínuo pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando-nos mais vulneráveis às doenças. A irritabilidade, a dificuldade de concentração e lapsos de memória se tornam mais frequentes, acelerando o envelhecimento e o agravamento do bem-estar emocional. Vamos conhecer a história de Dona Clara, que sempre se permitiu um momento de silêncio antes de dormir, deixando a mente repousar com uma meditação leve ou uma leitura tranquila. Ela acorda mais descansada, com mais energia e um sorriso mais sereno. Em contrapartida, o Senhor João, que se dedica a assistir televisão até tarde, enfrenta noites de pensamentos agitados e um cansaço que se acumula. Ele sente-se irritado, confuso e com uma sensação constante de que a cabeça nunca desliga. Essas diferenças mostram como cuidar do silêncio interior pode ser uma poderosa ferramenta de prevenção. Se ignorarmos esse ruído silencioso, podemos abrir espaço para problemas mais sérios, como o enfraquecimento do sistema imunológico, alterações de humor e lapsos que parecem pequenos, mas que ao longo do tempo pesam na saúde. Felizmente, pequenas atitudes podem fazer toda a diferença.
Praticar uma rotina de dormir no mesmo horário, evitar telas antes de deitar, dedicar alguns minutos à meditação ou simplesmente caminhar ao nascer do sol podem transformar essa realidade. Essas ações simples ajudam a acalmar a mente, promovendo um descanso mais profundo e restaurador. E quando conseguimos silenciar o ruído mental, nosso corpo e mente se preparam melhor para os desafios diários, fortalecendo nossa saúde e prolongando nossa vida com mais qualidade. E o próximo passo pode estar ligado a emoções que muitas vezes não expressamos, mas que também influenciam nossa longevidade de forma surpreendente. Se você quer descobrir como cuidar melhor do seu interior, temos um e-book gratuito com dicas práticas de sono, autocuidado e energia. O link está nos comentários fixados. Aproveite para cuidar de si com leveza e atenção. Seu apetite nos últimos tempos tem mudado? Talvez você perceba que as refeições não têm mais o mesmo sabor ou que o interesse pelos alimentos diminuiu. Essa mudança na forma de comer pode parecer pequena, mas revela muito sobre o seu corpo e sua saúde. Quando o apetite desaparece de repente ou diminui sem motivo aparente, é como se o corpo estivesse enviando um sinal de que algo precisa de atenção. Pode ser uma deficiência de nutrientes, uma desaceleração do metabolismo, ou até um alerta de que algo emocional está influenciando seu bem-estar. Imagine o João, que sempre gostou de uma alimentação variada e se alimentava com prazer. Ele mantém uma rotina de refeições coloridas, incluindo frutas, grãos integrais e legumes. João se sente cheio de energia, animado e com bom humor. Já a Maria, que começou a perder o interesse pela comida, muitas vezes pula refeições ou come sem vontade. Ela se sente fraca, com dificuldades de concentração e até desanimada. Sua saúde começa a pesar, e ela nota uma queda na força e na disposição. Se ignorar essa mudança no apetite, os riscos aumentam. A perda de massa muscular se acentua, a imunidade fica baixa, e o corpo fica mais vulnerável a doenças. Além disso, a falta de nutrientes prejudica o equilíbrio, aumenta o risco de quedas e pode piorar sintomas de ansiedade ou depressão. Quando o corpo não se alimenta bem, ele começa a desacelerar funções importantes, acelerando o envelhecimento funcional. Para cuidar melhor do seu apetite, pequenas ações podem fazer toda a diferença. Estabeleça horários regulares para as refeições, prepare pratos coloridos e cheios de variedade, incluindo alimentos naturais como frutas, raízes e grãos integrais. Mantenha-se bem hidratado ao longo do dia. Comer com carinho, com atenção e prazer é um ato de amor próprio. Você merece se cuidar bem, respeitar seu corpo e nutrir sua alma. E mesmo que você esteja se alimentando bem, como tem lidado com as emoções que parecem ficar invisíveis? Às vezes, o que não vemos é o que mais pesa. Mas isso é assunto para o próximo passo, onde exploraremos como as emoções guardadas podem afetar sua saúde de formas que você nem imagina. A ausência de conexão verdadeira. Uma solidão silenciosa que muitas vezes passa despercebida. Quando o coração sente que não há alguém para compartilhar as pequenas coisas do dia a dia, é como se uma sombra invisível fosse se instalando. Essa sensação de isolamento não é apenas emocional. Ela afeta o corpo, o espírito e a vitalidade. Quando estamos longe de pessoas que nos fazem bem, o corpo também sente. A falta de contato, de troca de palavras, de risos e de gestos de afeto faz o coração desacelerar. A mente, que precisa de estímulos e de companhia, começa a se fechar. A força diminui, a memória fica mais frágil, e o ânimo desaparece lentamente. Essa distância silenciosa provoca uma baixa na imunidade, aumenta o risco de doenças e deixa a pessoa vulnerável a sentimentos de tristeza e desesperança. Imagine duas pessoas em um mesmo bairro. Uma delas mantém contato com amigos, participa de grupos, troca mensagens, faz pequenas visitas. Essa pessoa acorda com energia, sorri ao conversar, sente-se conectada. A outra, por sua vez, se isola, passa dias sem ouvir uma voz, sem um abraço, sem uma troca de palavras que aquece o coração. A rotina vira uma solidão pesada que vai se refletindo no corpo, na postura, no brilho do olhar. Ignorar essa sensação de desconexão é perigoso. A solidão prolongada pode levar à depressão, ao esquecimento de que a vida ainda tem sentido e a uma sensação de que tudo perdeu o propósito. O corpo começa a desligar, a vontade de se mover desaparece, e a esperança se esconde. Mas há uma luz. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença. Uma mensagem de bom dia, uma ligação rápida, um convite para uma atividade simples. Às vezes, 5 minutos de conversa podem renovar a esperança, reacender o sentimento de pertencimento. E quando o silêncio do lado de fora se mistura com a ausência de conexão no coração, até o corpo pode começar a desalinhar.
E aí, o próximo passo será cuidar da sua energia, do seu ritmo e da sua respiração, para recuperar o equilíbrio perdido. Subtly Signs of Imbalance. Quando você percebe que suas pernas vacilam, que os passos ficam mais instáveis ou que escorregam com facilidade, é um sinal importante que muitas vezes ignoramos. Esses pequenos deslizes, esses momentos de insegurança ao caminhar, podem parecer comuns, mas na verdade são alertas silenciosos do corpo. Eles indicam uma perda gradual de força muscular, de coordenação neurológica ou de postura, que se não forem observados, podem evoluir para quedas graves, fraturas e até perda da independência. A maioria das pessoas tende a tratar esses sinais como algo natural do envelhecimento, mas na verdade, eles são um modo do corpo nos avisar que algo precisa de atenção. Uma escorregada na escada, um tropeço no banheiro ou um passo mais lento ao subir uma rampa podem parecer incidentes isolados, mas podem esconder uma vulnerabilidade maior. Ignorar esses sinais aumenta o risco de acidentes sérios, que podem limitar a liberdade de viver com autonomia. Mas há soluções simples e acessíveis para fortalecer o corpo e recuperar o equilíbrio. Exercícios de equilíbrio, como caminhar em linha reta, usar uma cadeira para apoiar-se durante treinos de estabilidade ou praticar exercícios de um pé só, sempre com segurança, podem fazer a diferença. Dedicar 5 minutos por dia a esses treinos é uma forma de prevenção que garante mais liberdade e segurança no dia a dia. E se o corpo já mostrou uma fragilidade, é importante agir antes que uma queda transforme uma pequena escorregada em uma grande limitação. Afinal, o corpo nos dá sinais, basta estar atento. E ao cuidar do equilíbrio, também cuidamos da nossa autonomia e da esperança de envelhecer com saúde. Mas se o corpo já revela fragilidades discretas, o que será que o coração guarda em silêncio? Essa resposta nos leva adiante para o próximo passo dessa jornada de cuidado e atenção. O peso invisível que carregamos muitas vezes se manifesta como uma nuvem silenciosa que paira sobre nosso coração, uma sombra que insiste em permanecer mesmo quando tentamos ignorá-la. É aquele sentimento não dito, uma ferida que não cicatrizou, uma esperança que não foi liberada. Essa carga emocional acumulada ao longo do tempo age como uma âncora, impedindo que respiramos plenamente e que nossa alma se acalme. O corpo conhece essa história não dita, e ela se reflete em tensões, fadiga, insônia ou uma sensação de vazio que insiste em nos acompanhar. Não se trata de culpa ou de julgamento, mas de reconhecer que ao segurar o que nos aflige, estamos criando uma prisão invisível. Imagine duas pessoas, uma que por anos guardou mágoas, ressentimentos e arrependimentos, vivendo com uma sensação de peso constante, como uma mochila cheia de pedras. Seus passos se tornam mais pesados, sua energia se esgota, sua saúde pode começar a se deteriorar, pois o corpo registra cada sentimento não resolvido. Em contraste, outra que decidiu enfrentar essa carga, escrevendo cartas silenciosas, perdoando-se, conversando com alguém confiável ou simplesmente permitindo-se sentir, encontra uma leveza inesperada, uma paz que revitaliza o espírito. A diferença é clara. Liberar o que aprisiona traz vitalidade, esperança e uma sensação de liberdade que antes parecia inalcançável. Ignorar esse peso pode acelerar o envelhecimento emocional, diminuir nossa energia vital e abrir espaço para doenças psicossomáticas ou isolamento emocional. Mas há um caminho simples acessível a todos: escrever aquilo que guardamos, praticar o perdão silencioso, criar momentos de oração ou escuta interior. Libertar-se dessas amarras não é esquecer o passado, mas permitir-se seguir adiante com o coração mais leve. E quando conseguimos deixar de lado o que nos pesa, percebemos que mesmo na quietude, há uma força silenciosa que nos conecta ao que realmente importa. Porque no fundo a verdadeira liberdade nasce de dentro, e a jornada para encontrá-la começa com um gesto de amor próprio. Hoje você teve a oportunidade de olhar para dentro de si, com seus olhos e com seu coração. Cada sinal que percebemos, seja no corpo ou na mente, não é um diagnóstico definitivo, mas uma oportunidade de cuidado, de atenção e de transformação. Cada detalhe, cada respiração, cada silêncio interior revela caminhos para uma vida mais longa, mais plena e com mais qualidade. Quando aprendemos a escutar o que nosso corpo e nossa alma nos dizem, damos o primeiro passo para uma jornada de autocuidado que pode transformar tudo ao nosso redor. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um gesto simples. Observe sua rotina com atenção, caminhe com mais presença, escolha alimentos mais nutritivos, dialogue mais abertamente ou simplesmente silencie a mente por alguns minutos ao dia. Pequenas ações feitas com intenção têm o poder de criar uma grande mudança.
Acredite, o caminho para uma vida mais equilibrada e feliz começa com um olhar sincero para si mesmo, aqui e agora. Sou grato por você estar conosco até aqui. Sua presença demonstra que valoriza sua vida, sua saúde e o seu bem-estar. E esse é um gesto de verdadeira sabedoria. Cada momento dedicado ao seu cuidado é uma semente que florescerá em uma existência mais leve, mais consciente e mais plena. Você merece esse cuidado, e o mundo também se beneficia quando você cuida de si. Se este conteúdo tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você receberá sempre informações que ajudam a reforçar seu autocuidado, a aprender mais sobre si mesmo e a construir uma vida mais consciente. Cada vídeo aqui é uma oportunidade de se reconectar com quem você realmente é e de fortalecer sua jornada de bem-estar. Lembre-se, não é o tempo que envelhece o corpo, mas o silêncio diante dos sinais que ele nos envia. Ouça o que sua vida está tentando dizer e responda com cuidado. O que você faz com seu corpo, seus sentimentos e suas ações diárias molda seu futuro. Ainda há tempo de fazer diferente, de escolher o amor próprio e o cuidado como suas maiores prioridades. E essa escolha é o que pode transformar tudo, hoje e sempre.